Olá, queridos internautas e telespectadores aqui da nossa TV Mundi, a TV que eleva o espírito das pessoas, a TV da paz, tá? Então, dando prosseguimento à carreira realmente muito interessante do presidente Itamar Franco, o então governador de Alagoas, que era o Fernando Collor de Mello, ele lançou a candidatura dele para a presidência e chamou Itamar Franco, um político já de projeção no Sudeste, para compor lá a chapa como vice, no recém-partido PRN, que era o Partido da Reconstrução Nacional, um partido novo, desconhecido. Então nós temos uma imagem aí de toda a engenharia dele junto com o Collor, né? Justamente naquela campanha de 1988, tá? Itamar, né, eles disputaram a eleição lá em 1989 e tinham concorrentes fortes lá na época, hein, gente, que combateram a ditadura por longos anos. Ulisses, o Covas, o Brizola, o Lula, entre outros aí. Então vocês têm uma imagem aí de algumas pessoas, né, que disputaram aquela eleição, né, realmente política de peso lá na época, tá? O Collor, ele foi muito habilidoso e ele criou um slogan lá, Caçador de Marajá. Isso realmente teve um grande impacto na população em geral e ele foi para o segundo turno, concorrendo lá com o Lula, e ganhou a eleição naquela época. Então nós temos aí uma imagem justamente do debate que foi feito entre o Collor e o Lula, né, naquela eleição que nós tivemos lá em 1989, tá? Então, após um período de 30 anos sem eleição direta, Collor assumia a presidência com Itamar Franco de vice, sendo o político mais jovem no cargo na época, lá o Collor, tá? Então nós temos aí uma outra imagem aí da posse dos dois, do presidente, do vice, né? Realmente foi assim um acontecimento na época, mas a população realmente escolheu uma pessoa desconhecida, tá? A fraude eleitoral veio com confisco dos ativos do povo brasileiro, a poupança, CDB, as finanças públicas do país viraram um caos, tá? Houve uma denúncia do irmão dele lá, o Pedro, a corrupção na campanha através lá do PC Farias, tá? Causaram um movimento no país que levaram a sua renúncia e ao impeachment no dia 2/10/92. Então nós temos uma imagem aí justamente do processo de impeachment, ele saindo do governo, tá? E indo aí no caso, né? Saindo lá do poder, tá? Collor se tornava o primeiro presidente republicano a ser retirado lá do cargo pelo processo de impeachment e assumiu, então, o vice Itamar Franco com a economia da nação no caos, gente. Então, aí nós temos uma imagem, justamente, da transmissão de posse do Itamar, que era vice, né? E ele aí assumiu definitivamente o governo do nosso país em 1992, tá? Em abril de 1993, cumprindo lá o artigo da Carta Constitucional de 1891 e 1988, foi feito um plebiscito para que o povo escolhesse o nosso sistema de governo. Então ganhou o presidencialismo com 65%, o parlamentarismo teve 25% e a monarquia só 10%. Naquela eleição, 30% não votou, tá? Então nós temos aí uma simbologia do plebiscito, dos poderes que no caso foram oficializados a partir daquele plebiscito de 1963, tá? Aí, em 1985, em 94, Itamar, ele criou lá o famoso Plano Real, junto com o Ministério da Fazenda, visando dar estabilidade ao país, que vinha tendo lá elevadíssimos índices inflacionários. Gente, era uma coisa horrorosa, que penalizava a classe trabalhadora. Então nós temos uma imagem aí da articulação, justamente do pronunciamento do presidente Itamar para a nação, dando aí o primeiro passo para a estabilidade econômica, tá? E foi nomeado para ministro lá da Fazenda, o Fernando Henrique Cardoso, e ele montou uma equipe de economistas, né? Tá como Edmar Baixa, que era o chefe, o Gustavo Franco, Pércio Arida, o Pedro Malan, o André Lara Rezende, Cove Carvalho. Então foi lançado o Plano Real, o RV, o mais amplo projeto de estabilidade da nação, gente. Então nós temos aí uma imagem desses articuladores que realmente lançaram. Mas quem bancou realmente, quem lançou
E quem foi o idealizador do plano, que as pessoas muitas vezes, né, fazem aí outros tipos de distinção, foi o Itamar Franco, tá, gente? Ele era o presidente da República, tá? A inflação anual de 1950 no governo Dutra era de 12%. Em 1960 do JK era 30%. Em 64 do Castelo era 92%. Em 1970 do Médici era 19%. Em 1980 do Figueiredo era 110%. Em 1985 do Sarney, olha só, 237. Em 1990 do Collor, 1.198. E o Itamar depois, em 92, era uma inflação de 900, mas ele com um plano, né, real. E em 1996, o de Fernando Henrique Cardoso era 10, ou seja, essa inflação ela está estável até hoje, fruto do quê, gente? Daquele plano que foi lançado lá pelo Itamar, tá? Então, nesse segundo bloco, a gente falou de um outro período desse grande, realmente, líder Itamar Franco, que tem que ser reconhecido pelo povo brasileiro como grande articulador. E olha só, gente, ele ficou apenas 2 anos no governo. Nós tivemos casos aí de presidentes que ficaram 8 anos. Por exemplo, o Getúlio Vargas ficou 18 anos no poder. E o Itamar, com 2 anos, realmente mostrou para a população e principalmente para o círculo político que quando a pessoa tem fé, realmente ele vai e constrói e dá estabilidade para o país. Então nós vamos fazer um pequeno intervalo, não saia daí não. Hoje nós estamos falando de um grande líder político, mais recente, que inclusive hoje iria completar 82 anos, que é o presidente Itamar Franco. É só um minutinho e nós já voltamos.